Boa noite, pessoal. Queria dar boas-vindas a todos aqui para a quarta edição do nosso Stat Aplique podcast. Dessa vez nós estaremos conversando com Ana Carolina dos Santos Barros e eu até faria uma introdução sobre ela, falaria sobre o que ela faz, mas eu vou dar essa oportunidade para ela mesma falar, não é? Então, a bola está contigo, Ana. Só te falo que se eu começar a falar aqui, não tem mais podcast, que vai virar novela, vai virar seriado, eu falo pra caramba. Mas vamos lá. Prazer, pessoal, eu sou Ana Carolina Barros. Sou engenheira de produção de formação com ênfase em mecatrônica pelo Cefet. E fiquei apaixonada por programação linear e decidi fazer um mestrado em modelagem matemática. Daí por diante, eu virei pesquisadora na Fundação Getúlio Vargas, onde eu aprofundei muito em relação ao conceito de web scraping aplicado a séries temporais. Foi daí que a gente começou a dar o curso de formação executiva em Big Data e Data Science, lá em 2016. Eu costumo dizer que eu comecei a atuar na área quando tudo isso era mato, não era glamour. E aí a gente escreveu um pequeno livro sobre séries temporais, eu tive a oportunidade de fazer a introdução. E aí, depois que eu quis sair da pesquisa, comecei a atuar na área de consultoria. Então, já trabalhei numa startup de consultoria, já trabalhei numa empresa maior, a Elo Grupo Consultoria. E atualmente eu fui para um desafio de óleo e gás, onde que todo engenheiro tem paixão e retoma minhas veias de engenharia, que é para começar a prever o tempo de falha, quando uma máquina vai falhar, e ajudar os engenheiros a tomar a melhor decisão. Bem, Beleza. essa sou eu. Beleza, então. Então, para começar aqui uma pergunta inicial sobre o que você diria que assim, as principais diferenças entre a sua atuação atual na Shape e a época que você trabalhava na Elo. E também, assim, como você utiliza a estatística nesses dois empregos que você teve. Tá, vamos lá. É engraçado porque ciência de dados as duas são projetos de ciência de dados. E conversando com colegas de outras empresas, é o mesmo processo de ciência de dados. Então, a Elo Grupo Consultoria é uma empresa de consultoria, é uma empresa de management, tecnologia e analytics, é uma empresa boa, muito boa nisso, referência em consultoria. E a Shape, ela é um braço da Modec, da McKinsey, focado para manutenção. Só que as duas empresas fornecem soluções com analytics. A Elo, ela tem seus setores onde ela é focada, e a Shape é exclusivo para manutenção. Então, na Elo, eu trabalhei com fraude, people analytics, previsão de vendas, ajudar as crianças com lesão na medula. E nesse modelo aí, até que vocês não dão valor a cálculo, né? Eu usei cálculo, tá? Eu usei integral para resolver essa situação. É só para deixar um disclaimer aqui para os engenheiros que não dão valor a cálculo. Mas enfim, então na Elo era muito plural, e me deu uma grande lição que eu aprendi como abordar os projetos da Shape, porque são problemas. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer a gente tem que ir lá entender a situação, porque cliente, qualquer pessoa, até aluno, gente, quando a gente está desesperado, a gente precisa disso. É que nem que a gente chega no médico, eu tô com dor de cabeça, mas na verdade está com problema no fígado. E é isso, você tem que, junto com o cliente, falar qual é a pergunta que você quer responder. Porque a minha profissão de ciência de dados, ela é a pergunta. E na Elo podia ser qualquer coisa, podia ser menos o quê, e agora na Shape é manutenção. Depois a gente começa a fazer o quê? Give me the data. E aí, seus dados, eles têm qualidade para responder a pergunta? Eu começo a avaliar a qualidade desses dados. Note que a estatística eu vou usar a de eterno. A partir daí vai ser estatística, porque aqui eu criei a pergunta. Então, eu vou começar a usar a estatística descritiva para ver a qualidade dos dados, junto com outras técnicas. Feito isso, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esses dados e falar, me dá insight. Eu fiz lá na frente a pergunta, no desenho a pergunta, e agora eu vou usar a estatística, distribuição de probabilidade, teste de hipótese, tudo que todo mundo gosta, né? Que todo mundo vê na aula e viaja. Não façam isso, gente. Eu tive que retomar para estudar, tá? Tive que aprender a fazer learn by myself. Então, eu começo a usar e falar, dado, me dá insight. Como é que a gente responde essa pergunta? Já vi que ele tinha qualidade, agora eu faço ele me dar resposta, usando essas técnicas. Feito isso, aí eu começo a usar modelagem. Faço modelagem. Aí eu posso usar os modelos que vocês tanto querem saber, de modelos probabilísticos, que são as nossas regressões lineares, simulação, alguma coisa do tipo.
E não sei se vocês sabem, mas normalmente regressão tem um poder menor de predição que os outros modelos, né? Então, aí, dando liga, conseguindo inferir o dado, ver que dá liga, aí eu parto para modelos mais avançados. E começo a avaliar as perdas, como é que está se distanciando, e quando eu faço o melhor modelo, eu começo a monitorar ele. Quando eu começo a monitorar ele, eu retomo aquele EDA que eu fiz no início, que eu fico vendo como é que está a distribuição em relação a antes, e começo a ver como é que o modelo está performando. Estatística descritiva de novo. Então, você pode ver que a estatística, e eu sou a mais focada, ela está o tempo inteiro com a gente, em diferentes fases, mas ela está com a gente, então ela acompanha. Quando eu dei aula de estatística, introdução à estatística, e professor Roberto, agradeço, saudade de você, que a gente já deu aula juntos, mas é muito isso. É muito mais importante você entender o que você está querendo responder, e aí você vai usando as técnicas para poder te ajudar. E é até uma coisa que eu falo, eu não preciso saber todas as técnicas, mas eu sei o problema que eu tenho, eu vou no Booksabe, que eu sou fã desse livro, eu vou no Casella, eu vou em qualquer outro livro e procuro qual é a melhor técnica que eu vou usar para responder aquela pergunta. Eu respondi mais ou menos, e em ambas as empresas eu uso essa metodologia, entendeu? Em ambas as empresas eu uso numa. Depende, então quando eu vou enquadrar o cliente, na outra já é focada para manutenção, e agora a gente está começando a tentar melhorar o processo. Porque ao invés de só prever quando a máquina vai falhar, a gente está querendo entender como é que o engenheiro pode tomar a melhor decisão. Ana, eu queria fazer uma pergunta que talvez se conecte com isso que você acabou de falar. Uhum. Que é o seguinte, você conversando mais cedo, citou duas expressões que são muito interessantes pra gente que é jovem, que está olhando muito para o futuro, que é a expressão inteligência artificial e machine learning. Onde que entram essas coisas no uso de modelos probabilísticos? Olha, vamos lá. Machine learning, né? Assim, olha, esse termo, me lembro que em 2016 eu já não aguentava mais ouvir, porque era um boom, assim, hoje em dia. E eu acho que e realmente é o futuro que é a indústria 4.0, mas como é que eles se encontram? Machine learning, basicamente, é o quê? A máquina aprender com você. Né? Machine learning, precisar de máquina. E aí, como é que a máquina aprende? Opção A, que são os modelos supervisionados. Você tem a resposta e você vai aprender com a sua resposta no passado, como se fosse uma criança. Vamos supor que eu não tenho filho, tá, gente? Mas eu tenho um filho de 2 anos, vamos supor. E eu pego para ele e mostro a cadeira. Cadeira. Aí ele fala, cadeira. Aí eu mostro para ele, mesa. Ele, mesa. Aí eu mostro para ele, mezanino. Ele, mesa. Eu falei, não, mezanino. Ele, mezanino. Então, ele vai aprendendo porque tem uma resposta. E tem modelos em que eu não consigo, que eu não tenho como, não tenho essa resposta. Então, eu pego esse mesmo filho meu e falo, filho, organiza seus brinquedos. Ele vai organizar, pode ser por cor, pode ser por tipo, pode ser carrinho. Então, machine learning envolve isso. Então, vamos pegar os modelos que têm resposta, que meu filho estava aprendendo a classificar de mesa. Os primeiros modelos que eu vou usar são os estatísticos, porque eles me ajudam a entender e são o que vocês chamam de probabilísticos, né? Que envolvem toda uma consideração que eu estou considerando que a variável tem uma distribuição. Então, normalmente eu uso eles para fazer inferência antes de fazer modelos mais avançados. Ou, em casos específicos que os engenheiros de produção adoram, não sei se você já tem isso, em teoria de filas, quando eu faço modelos de simulação de processos. Em que eu quero simular, quero fazer alguma cadeia de Markov, eu quero prever a mudança de estado, eu quero ver, por exemplo, dimensionar uma equipe. Então, eu uso modelos probabilísticos para isso, porque eu preciso entender. Mas, basicamente, eu uso, assim, probabilístico puro quando eu quero entender o porquê que a variável está se comportando, e isso está sendo, assim, altamente debatido no mercado, nem só na academia, porque tem uma questão chamada manutenção proativa, em que o modelo já diz qual é a resposta com o engenheiro. Então, ele precisa realmente saber qual foi a variável que causou a mudança no modelo para poder tomar a decisão. E os outros modelos de machine learning, né, que são de inteligência artificial, que são os outros, e note, regressão, esses modelos que eu falei, fazem parte de machine learning. Vocês já estão aprendendo isso na estatística. Mas os demais modelos, como rede neural, Randall Forest, que são heurísticas, eles são modelos que acertam até mais, o tal do deep learning, que todo mundo fala, né? Só que você não consegue inferir. Até tem jeito de você inferir a posteriori do modelo, mas é muito melhor você inferir antes, sabe? Então, não sei se eu respondi, mas é mais ou menos isso. Deep Learning realmente é uma coisa que está sendo citada muito agora, né? Com o OpenAI
o novo modelo Isso. GPT-3, é isso, não é? Exatamente isso. São modelos muito bons, né? Deep Learning, na verdade, com TensorFlow, que é o formato de você implementar melhor a rede neural. Então, nós estamos avançando muito na área. Até 2012 não era muito bem considerado. Até que fez aquele jogo que ganhou e tem ganhado cada vez mais forças, principalmente em termos de séries temporais. Antigamente, você falava para o economista que você usava o STM para prever uma série temporal. Oi? Hoje, ele se apegava ao arema dele. Hoje em dia, essa já mudou de figura. Carol, enquanto você estava falando a respeito do Machine Learning, eu vi uma certa relação aqui, né? Porque, observando um pouquinho da sua atuação como cientista de dados na Elo Group, eu pude perceber que você atuou nessa questão de detecção de fraude em transação e tudo mais. Eu queria entender, o Machine Learning, ele está intimamente ligado a isso, né? Você não sei se eu entendi corretamente, mas é como se você ensinasse uma máquina a detectar qual seria o comportamento padrão de algo, e a partir do momento que foge desse comportamento, aí meio que pisca um alerta. Calma aí, pode ter algo errado aqui. Olha, e isso que você falou, eu usei altamente, isso é muito aplicável também à previsão de falha. Eu desenho para ele como é que está o comportamento da máquina, o comportamento normal, quando foge, opa, isso aqui é uma anomalia. Quando eu fiz fraude, não foi com essa abordagem, mas essa é uma das abordagens mais usadas, tá? Mas quando eu fiz fraude, eu usei mesmo o modelo, o Randall Forest para prever, balanceei a base e para prever os dois comportamentos. Eu fiz essa abordagem, para prever tanto o comportamento quando está tendo fraude, já que eu tinha dados suficientes para isso, quanto quando não tinha fraude. E aí a máquina ficava aprendendo e constantemente o modelo era retreinado. Mas essa é uma abordagem muito usada para fraude e para manutenção, que você me deu agora. E aí, gente? Muito maneiro. Nessa parada da manutenção preventiva, como que é feito na prática mesmo lá? Vocês colocam sensores na máquina, aí, assim, se o sensor captar alguma coisa anormal, ele dispara algum alerta, e aí você já consegue computar isso, que pode ter sido algum problema. Como que é feito na prática mesmo? Já existem sensores, já existe um produto na Shape que é chamado de PDM, que a gente já tem sensores e existem modelos que já compõem esses sensores que já são treinados. São um monte de LSTM, autoencoder, que tenta replicar aquela... Eu pego assim, eu tento prever essa série no passado e comparo com o que tá no real. Se tiver um ruído muito alto, aí já é anomalia. E tem diversos modelos rodando porque toda a FPSO, né, todo navio, né, plataforma, já é altamente sensorizado. Então a gente não coloca, a gente só utiliza os dados da FPSO, entendeu? E tem um outro modelo agora, que é o que se aproxima muito, uma abordagem, que se aproxima muito do que eu fazia na época da Elo, que é mudança de processos. Então, tipo assim, entendeu que o engenheiro, ele tá de problema, qual é a dor dele, então eu quero fazer uma limpeza na minha máquina, mas eu vou parar a produção. Qual é o melhor momento que eu vou fazer essa limpeza e quais químicos eu vou usar? Esses modelos que eu estou criando de responsivo para ele agora. Estou nesse tipo de abordagem. Essa é a seara onde eu estou atuando. Onde eu mais atuo, na verdade. É super legal, Carol. Eu sou engenheiro. Eu sou não, né? Estou estudando para me formar como engenheiro de petróleo e eu fico interessado, assim, a Modec tem a ver com o setor de petróleo e gás, também tem esse negócio mais naval, com CFPCO. Eu não sei muito sobre a Modec da empresa em si, eu sei mais superficialmente, assim, mas em relação ao que vocês trabalham, eu fiquei interessado, assim, desses modelos que vocês usam. Apenas em FPSO com os dados que eles dispõe para você, ou tem outros equipamentos da Modec que você utiliza esse modelo também? Tudo. Hoje em dia, o nosso foco é FPSO. É exclusivo para. Hoje em dia, a gente está abrindo para o mercado para fazer outro tipo de projeto. E não é só exclusivo no Brasil, é até um outro tipo de desafio que eu tenho em relação a Elo, né? Porque eu tenho reunião às horas da noite. Se duvidar, eu vou ter que resolver, porque o fuso horário mas basicamente o foco hoje é manutenção. Porque a gente é um braço da Mitsui, que é uma grande holding, da Modec e da McKinsey. Então, é uma empresa como se fosse focada em manutenção. Então, o nosso start, por ser um filho da Modec, né, seria já FPSO. Mas a gente já está começando a expandir. Por exemplo, até agora a gente usava muito dado de sensorização. Agora a gente já está usando todas as planilhas de químicos, por exemplo. Entendeu? Já estamos fazendo uso disso. Além dessa interação do sistema com o Modec, já teve uma outra empresa que você
Eu utilizo, no caso, um outro equipamento para tentar realmente traçar essas anomalias antes que elas acontecessem. Você tem como dar um exemplo mais explicado assim? E é realmente bem interessante. Olha, É que de eu tô falando de anomalia... outras empresas, né? A minha primeira vez, assim, com manutenção, eu trabalhei... Essa é a primeira vez, a minha primeira atuação com FPSO. Eu trabalhei com manutenção em aviação quando eu era estagiária de engenharia de produção, que era mais para mecânica. Mas, então, essa é a minha primeira vez, eu estou desbravando essa área com você. Se você quiser me perguntar daqui a 6 meses, eu respondo. Agora, com detecção de anomalia, eu trabalhei já muito, porque eu já fiz dois ou três projetos de fraude. Um focado em varejo, uma grande fornecedora de bebidas do Brasil tinha um problema de fraude internamente dela, que aí eu cuidei do antifraude, pois os vendedores internos estavam fraudando as vendas da empresa, que era com detecção de anomalia, e também no mercado financeiro. Também fiz projeto para detectar anomalia no mercado financeiro, e foi um modelo, gente, assim, as pessoas têm tendência a querer um modelo mais complexo, foi um modelo multicritério, simplesinho, mas que ranqueou bem os fraudadores, e deu para a gente usar bastante e pegar bastante coisa legal nesse projeto. Tem como. Que para mim ainda fica muito abstrato esse negócio, por exemplo, que você usou no mercado financeiro para descobrir qual que seria o modelo, né, para seguir. Uhum. Como que se você descobre qual modelo? Você olha assim a situação do passado e compara com vários, na prática mesmo, tu usa o R, como que é isso? Vamos lá, eu sou professora de R, eu nasci no R, mas hoje em dia eu uso Python e também uso... Depende da empresa e da solução que você está criando. Então, assim, o mercado, as pessoas têm essa brincadeira de R versus Python, mas eu acho que cada um tem sua nuance. Por exemplo, em estatística, o R dá um banho no R. Então, modelos probabilísticos, galera, é pro R. O Python, ele é uma gama, ele foi criado para desenvolvedor, então ele tem muita coisa. Modelos mais robustos de machine learning, deep learning, você vai ter que usar o Python. Então, assim, em termos de ferramenta, só para segmentar a sua pergunta. Primeiro, você fez de ferramenta. Pá, é isso que você tem em questão. 2, em relação a qual é a abordagem. Vamos lá. E, desculpa, gente, eu não trouxe o fluxo, eu posso até mandar para vocês, meninos, depois para vocês publicarem o desenho na mão. Eu tenho aqui, tem cada modelo, então já tem aquela pergunta que eu fiz, tem resposta ou não, né? Se não tem resposta, eu vou pedir pro meu filho arrumar o brinquedo do jeito que dá, que é o clusterização, EDA. E se tem resposta, aí são várias abordagens. Primeiro, você faz questão de bater o pezinho e entender o comportamento das variáveis? A gente fez uma previsão, por exemplo, eu quero ranquear os meus funcionários. Eu quero ver quem são os melhores. E eu quero, como se fosse um feedback para eles. Então faz sentido para os funcionários entenderem se a nota o porquê que levou a nota dele a ficar maior que a do amiguinho. Não faz sentido? Esse modelo são os modelos probabilísticos que a gente precisa inferir. Saber qual foi a variável que mais influenciou e o quanto que você consegue entender esse impacto. Eu fiz isso também, por exemplo, para gamificação de funcionários. Também já fiz isso para entender acidentes de trânsito em São Paulo. Quais são os fatores mais influenciavam os acidentes de trânsito? São modelos que a gente apega. Vamos lá, o de anomalia. Eu não tenho muito dado. Eu não tenho muito dado. Então, eu preciso criar uma região de controle onde que se passar dessa margem de controle vai ser anomalia, vai ser ou uma fraude, ou vai ser vai perder a máquina. Há um suporte vetor machine para criar essa margem. Então, depende da abordagem. Eu estou usando time series. Gente, time series, assim, eu começaria já usando os modelos estocásticos de time series, Altarima. Então, depende de cada problema. Mas isso você não precisa. Isso vem com a maturidade, mas também vem com você lá na frente. Você se lembra que primeiro eu faço dado me dá insight? E você se lembra que antes dessa fase do dado me dá insight, você criou uma pergunta? Sim. Essas duas fases vão ser a sua base para você decidir o que você vai fazer, entendeu? Muitas vezes existem N modelos que vão atender o seu problema. Então você vai rodar todos e vai ver qual que performa melhor. Entendeu? Existem várias abordagens. Tem um livro que eu super sugiro para vocês estudarem, que é o Introduction to Statistical Learning. Já lançou a 2ª edição. Tá muito bom. Gente, não sou autora dele, não. Ganhei dinheiro, não, tá? É que ele é muito bom. Ele tem uma pegada estatística para vários modelos. E ajuda muito a gente a entender qual o comportamento de cada um. Por exemplo, eu sou a louca dos modelos de árvore.
Se eu puder, eu uso o modelo de árvore, Randall Forest, um Extreme Gradient Boosting, que tem um aprendizado lento, para clusterizar um Isolation Forest, para pegar o que está por exemplo, eu tenho aqui um monte de coisa e o engenheiro não me falou se foi anomalia ou não. Só os dados, só as séries, por exemplo, temperatura. Mas eu quero entender quais são as temperaturas anômalas. Eu boto no Isolation Forest, que ele dá para você quais são as temperaturas anômalas. Então, assim, eu sou a louca dos modelos de árvore. Cada data science tem amigos meus que adoram rede neural. Eu não sou grande usuário de rede neural. Então, cada um tem o seu apego, mas você tem que entender qual é a abordagem. O mais importante para vocês é isso que eu bato sempre na tecla, que todo mundo fica com um grande T no modelo. Entende o teu problema e faz uma boa abordagem. Faz um bom exploratório dos seus dados. Faz ele responder a pergunta. Façam testes de hipóteses. Entendeu? Que aí você já vai com bom insight para qual modelo você vai usar e qual abordagem que você vai criar. Porque é muito atrelado qual o problema que você desenhou. Às vezes você pegou um modelo que acerta pra caramba. Só que aí você não consegue, por exemplo, no gamificação, o que influenciou o funcionário ficar melhor que o outro. O que vai ajudar o funcionário? Ele precisa de feedback para saber onde ele precisa melhorar, entendeu? Então, praticamente, você está dizendo que, às vezes, no começo, a pessoa que está fazendo análise de dados faz a pergunta errada para a resposta que o cliente quer, né? E por isso ele acaba utilizando um modelo que bate, mas no final não responde o que o cliente está desejando, né? A pessoa não, eu fiz isso várias vezes. A pessoa não, eu fiz isso várias vezes. Olha só, se alguém chega para você falando que sou data scientist, minha carreira foi linda, mentira. Eu tô batendo nessa tecla porque eu quero que vocês não vão pelo mesmo caminho que eu percorri. Eu já sofri bastante. Tinha muita ladeira, muita escalada. Eu quero um caminho linear para vocês, sabe? Sem muitos degraus, obstáculos. É isso. Quando eu aprendi a valorizar essas fases iniciais, que às vezes a gente vai muito sedento aos modelos, a minha vida mudou. É por isso que essas aulas de estatística são tão importantes, sabe? Que a gente não dá valor. Então, é descritiva. Não sei se o Roberto Uso sabe, mas se você saber fazer uma boa descritiva, você saber inferiorizar, fazer um bom box plot, fazer uma boa seleção de amostra, bom teste de hipóteses, isso, cara, assim, sério, você já matou praticamente o problema. Muito maneiro, é como se fosse tipo, os seus dados ali são a sua base, é o seu material de estudo, né? Se você não tem aquilo, exato. Tu não consegue fazer um estudo que tenha confiança, né? Exatamente isso. Os maiores erros que eu vi e que eu participei e que eu liderei foram. Eu peguei antigamente, essa é uma abordagem muito errada. E vocês que são engenheiros de produção, que vão para a área de gestão, não sei como é que vocês vão para aqui, qual que vocês vão tendenciar. Eu sei que já se apresentaram no último podcast. Não façam isso. Eu sou gestor, eu vou falar com o cliente, não levo o cientista de dados. Não faz isso. Eu já caí muito nessa área que o gestor foi falar com o cliente, aí chegou com o problema pronto para mim. Eu era muito mais júnior, eu entubei e já fui partir para modelagem. Não precisa fazer exploração não, porque a gente já fez um gráfico aqui ou outro. Ok, meu amigo, mas você não fez a abordagem estatística. Você não se organizou com o mind map para poder responder a sua pergunta com estatística. Porque muitas vezes o cliente fala que o dado está com qualidade, quando eu vou analisar o dado, ele está falando B. Ou a pior das situações. O cliente falou A, eu pulei as fases de analisar o dado e fazer ele dar insight e fui para modelagem. Saiu um monte de coisa horrorosa. Quando eu fui ver, o dado estava todo estragado. Dou 2 exemplos. O da fraude, que foi um parto para mim, é lindo falar agora, que eu comecei o projeto, que foi com uma equipe indiana que migrou para o Brasil, que a gente conseguiu pegar, mas no início foi um parto, porque a gente não avaliou os dados, então ficamos 6 meses rodando um modelo que não fitava. E também de segurança no trânsito, que toda hora se mudava a base de dados e toda hora eu entubava e não fazia uma exploratória. E não devolvia o dado. E o modelo não fitava também. Então, quando o modelo não está fitando assim, de maneira muito escrachada, você está errando no início. Acho que essa é a grande dica que eu posso deixar. Ana, nessa linha eu queria dar um passo para trás e fazer uma outra pergunta sobre um tema, que é um pouco do tema de aprendizagem, né? Eu queria fazer uma confissão para você. A confissão aqui na faculdade hoje, nos cursos universitários, a gente tem um foco muito grande no aspecto matemático, só que, para mim, uma noção que a gente está tendo agora é que não existe estatística no século XXI sem programação, sem computação.
São duas coisas que estão inerentemente conectadas. Então, dito isso, vamos supor que eu sou uma pessoa que não sei absolutamente nada da área de programação. Como que você faria hoje se você fosse essa pessoa, se você fosse começar? Olha, você está fazendo uma pergunta. Existem cursos focados para isso, é porque eu não quero fazer jabá, né? Porque na medida que uma pessoa ignora um tema, né, ela não sabe por onde seguir. Eu aprendo Python, eu aprendo R, o que eu faço? Assim, então, existe. Mesmo dentro do Python, né? Python tem vários caminhos. Fala assim, Panda, em TensorFlow, Matplotlib. Exato. O que eu gosto de brincar com meus alunos, o que eu gosto de brincar para eles? Assim, antes de começar a ser cientista de dados, entende o processo. O que você tem que fazer em cada fase? Gente, parece brincadeira. Eu sou de engenheiro de produção, então eu vou enquadrar. E até uma palavra que meus colegas de trabalho falam, cara, se a Carol passou um dia sem falar a palavra enquadrar, não é ela. Mas é verdade, porque a gente tem que enquadrar. Então, você primeiro pega o dado, faz a pergunta, vê se o dado responde a pergunta, extrai a resposta do dado, aplica o modelo e depois você vai monitorar o modelo. Eu falo, ok. Existe, para quem, produção que adora a metodologia, CRISP-DM, tá? Isso é baseado no CRISP-DM que eu falei para vocês. Feito isso, que você entendeu bem o que você vai se extrair de cada fase, o que você precisa para cada fase? Porque você já vai orientado a aprender a linguagem. Eu, particularmente, oriento a aprender o R, porque o R é menos viajante que o Python, tá? E aí você começa a aprender o básico do R. Então, o que eu preciso entender das estruturas básicas do R? Então, estrutura de condição, repetição, como eu faço uma tabela, e acabou. Esse é o teu primeiro passo. Aí você vai fazer a pergunta, isso me ajuda? O que disso aqui que eu aprendi? O que me ajuda a avaliar uma boa qualidade de um dado? Do que eu aprendi, como é que eu vou... Disso que eu aprendi de programação com você, Carol, ou aprendi sozinho, como é que eu vou avaliar a qualidade de um dado? Programaticamente. Dadas as técnicas que eu usei. Isso é um grande desafio quando eu vou dar aula para eles. Feito isso, como é que com os gráficos que eu aprendi e com os testes que eu aprendi, como é que eu vou fazer uma boa exploratória? Você começa a se desafiar para cada uma das fases. Isso se torna muito legal. Mas o que eu sugiro assim, de beabá? Entende o processo, aprende o R básico, existe material aí na internet, a minha apostila está disponível na internet, eu posso liberar para vocês do curso que eu dei para a FRJ, é uma apostila bem orientada, e ela, inclusive as piadas sem graça que eu falo na aula, mas existem muitos materiais. Feito isso, você começa já, vou fazer uma boa análise, vou começar a analisar meus dados, eles estão bons ou estão ruins. Aí você tenta o que você aprendeu com R a fazer isso, e você vai faseando o que você vai aprendendo. Já é um excelente start. Então deixa eu entender, você está propondo uma abordagem de aprendizagem on demand, né? À medida que o problema vai surgindo, você começa a aprender uma solução para resolvê-lo. É isso? É isso. Você criou o seu problema quando você fez a cadeia, que eu falei as fases aqui, eu posso também mandar desenhado para vocês, para a galera não ficar muito etéreo, para a galera que está ouvindo. E depois você aprende o básico da linguagem. Não tente abordar todas as bibliotecas existentes. E você vai tentando responder cada uma das fases. O que você precisa sair de delivery. Todo mundo que fez isso, por que eu aprendi? Por que eu vi isso na prática? Eu nem vi isso com meus alunos. Porque, normalmente, curso que eu dou aula não é curso exclusivo da Carol. Então, tem a fase introdução a R, estatística. Então, já vem em batch para os alunos. Mas eu comecei a ver isso com a galera que eu chamo de... Que hoje, lá na ela era líder de squad, na Shape PO, que é a galera que faz interface entre a gestão e o cientista de dados. Uma galera que trabalhou comigo, que é muito esperta, engenheiro de produção, hein? Pegou o problema, enquadrou, entendeu as fases e começou a aprender orientado. Todo mundo que fez isso, a curva de aprendizado foi muito mais alta. Caraca, que maneiro. Interessante. Ana, eu queria muito continuar falando contigo, mas infelizmente, culpa do Roberto, a gente tem uma limitação só de 30 minutos. Roberto, eu não gosto mais de você. Meu amor por você acabou de acabar. Isso é uma maldade. Então, eu queria aproveitar esse momento para você dar seus comentários finais, né? Deixar alguma mensagem pro pessoal que está ouvindo a gente. Calma aí que eu tenho a minha última pergunta, pô. Caraca, lá, Diego. Vamos lá. Pô, foi mal, vamos extrapolar o tempo que... Você falou aí do R, dessas coisas.
Parece uma linguagem assim que eu acho que não é qualquer um que iria pegar, não é muito acessível para um cliente, né? Tipo, eu tô falando, tipo, não é acessível para um cliente que você iria dar na Shape, por exemplo. Como que é? Como Vai, fala. essa interação assim de você fornecer os dados para um cliente da Shape? Seria por aplicativo? Como que... Exatamente. Depende. Aí você depende do problema que você está resolvendo. Porque existem problemas que você quer um estudo passado. Então, um PowerPoint resolve. E existe uma técnica chamada storytelling. Por mais que eu esteja de saco cheio dessa palavra, essa palavra existe. Fazer um bom PowerPoint. E vocês se explicarem. Então, assim, até uma dica que eu dou para vocês, que são cientistas de dados. Não adianta fazer um modelo bom. Vocês têm que justificar o que vocês estão fazendo. Muita gente que sabe muito menos que vocês vai se posicionar mais porque vão saber explicar melhor. Que é o mais importante, o cliente entender o que vocês estão fazendo. 2, se for necessário, faça um dashboard. E o R tem técnicas também de fazer dashboard dele mesmo, o Shine, que é um web app. Então, depende do problema, mas normalmente você vai ter que fazer um PowerPoint bonito. Ou para os amantes do Python, use o Python Notebook lindo. Plot ele tá aí para isso, gente, NBase Test tá aí para isso também. Então, assim, só você ocultar seus códigos, viram um relatório maravilhoso em HTML para o seu cliente. E explique o que vocês estão fazendo, entenda o lado dele. Então, por exemplo, vou fazer uma autocorrelação. Explica para eles que é a variável versus ela mesma no passado. Se dá o trabalho de fazer isso. Você vai ver que isso vai fazer toda a diferença no entendimento do que ele está fazendo e vai ajudar o projeto a crescer. Uma das maiores dores que eu tive quando eu era data scientist no início é que a galera de gestão não entendia o que eu estava fazendo. Quando eu aprendi a dar um step back e jogar eles para o mesmo patamar que eu estava, todos os projetos fluíram. Então não adianta você tirar onda, ter um certo ego que você faz machine learning, o resto não. Cara, pega esse ego e joga no lixo, por favor. Não faz isso. Tu vai lascar com a sua carreira, sabe? Joga e volta o step back, até porque ele sabe muito mais do negócio que você. Feito isso, Ana. Feito isso, Ana. Comentários agora finais. vamos finalizar. Pô, galera, assim, ó, o muito Roberto obrigada. vai matar a gente. Não, vai não. Eu vou mandar um áudio para ele. Galera, obrigada mesmo pelo carinho, adorei. Eu já dei o conselho, não tenham salto alto. Machine Learning é muito bom, mas aprendam antes a entender qual o problema que você está resolvendo e como você vai responder isso com os dados. Então, o professor Roberto está aí com estatística e serve para isso. Então, teste de hipótese na veia, regressão na veia, visualização, estatística descritiva. Você vai ver que com isso dominado e os dados respondendo a partir disso, a vida de vocês fica mais fácil. Então, esse é o recado. Entendam o problema, entendam a área de negócio e aprendam a entender seus dados. Tá bom? E aí, toda hora vai pipocar modelo. Toda hora pipoca um modelo novo. Tem um monte que eu não domino. Mas com isso você já vai saber, tá, só pegar esse modelo aqui, você vai aprender qual é o novo modelo que você tem que aprender. 2, 3 horas você aprende e já tá abordando. Então, não tenham medo também de entrar na área. Não tenham medo, não é tão assustador assim. Vai fatiando, baby steps. Ana, muito obrigado Agora pela finalizou. proatividade por estar participando aqui com a gente nesse dia de hoje. Muito obrigado mesmo. Acho que todo mundo que vai assistir, todo mundo que está aqui, está agradecido. Gostou muito, a entrevista fluiu bem. Então é isso, né, pessoal? Obrigada, pessoal.